A chuva caía sem piedade quando ela entrou na cozinha e viu o machado no chão. E ele, ajoelhado, sangrando em silêncio. Carolina não sabia se corria para ajudá-lo, ou se corria de tudo o que estava sentindo. E foi naquele momento que ela percebeu: algumas dores a gente não escolhe, mas pode escolher com quem enfrenta. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois você não vai acreditar o que acontece com eles no final. O céu ainda estava pesado de madrugada quando o carro de Carolina dobrou a última curva de terra. A paisagem parecia imóvel, como se o tempo tivesse parado num ponto entre o fim e o começo. O rancho surgiu no alto de uma pequena elevação, cercado por árvores nuas, um cercado velho e um celeiro ao fundo. Do lado, do fora, uma pilha de lenha molhada e um cachorro dormindo em silêncio total. Aquilo não era só o interior, era o esquecimento em forma de lugar. O vento carregava um cheiro de terra úmida e saudade. O motor do carro desligou, mas dentro dela tudo ainda gritava. Lembranças, dúvidas, fantasmas de uma vida que ela estava tentando abandonar, sem saber se queria realmente seguir em frente. Saiu do carro com os sapatos afundando na lama fina. O salto alto, que outrora simbolizava firmeza, agora afundava com facilidade. Ela respirou fundo, mas o ar ali era diferente. Menos mais denso, mais verdadeiro. Lá dentro, um vulto se movia. Gabriel observava do batente da porta, segurando um pano nas mãos molhadas de suor. O rosto era de pedra, mas os olhos viam mais do que diziam. Ele não desceu para cumprimentá-la. Não disse bem-vinda, nem ofereceu ajuda com as malas. Ficou ali, parado, como uma estátua rude, esperando o vento passar. Carolina sentiu o peso daquele olhar. Não era ameaça, mas também não era acolhimento. Ela empurrou a porta com força e entrou. A madeira rangia sob os passos dela, como se reclamasse da presença de alguém novo. O ambiente era simples, mas limpo. Algumas ferramentas penduradas na parede, móveis antigos e uma chaleira sobre o fogão. Gabriel seguiu atrás, mas sem fazer barulho, como se a casa fosse mais sua que o próprio corpo. O silêncio entre eles era quase uma terceira presença. No cômodo, Carolina não perguntou nada. Apenas estendeu a mão com as chaves que o caseiro havia deixado embaixo do vaso. Gabriel assentiu com a cabeça, como se aquilo fosse mais que suficiente. Não houve conversa, só um breve contato visual, antes de ele voltar para fora. Quando a porta se fechou, Carolina não sabia se estava mais aliviada ou mais assustada. Mas uma coisa era certa. Aquele homem parecia carregar a casa nas costas. E os próprios demônios também. Ela encostou a mala no canto e sentou-se no sofá de couro envelhecido. Lá fora, o som de machadadas, ritmadas, preenchia o ar como um relógio sombrio, marcando o tempo daquele lugar. Cada golpe era como um aviso. Você não pertence aqui. Mas havia algo naquela solidão que a atraía. Algo naquele som repetitivo, que de forma estranha, acalmava. Carolina não sabia, mas aquele barulho seria o trilho por onde sua nova vida começaria na manhã seguinte. O barulho de um trovão ao longe fez Carolina abrir os olhos antes do despertador. A luz que entrava pelas frestas da janela misturava dourado com poeira, criando um clima quase mágico. Ela vestiu um moletom leve e foi até a varanda, com uma caneca de café quente entre as mãos. Lá fora, Gabriel já estava de costas, dividindo lenha. Os músculos se contraíam com o movimento, mas era no silêncio dele que morava o verdadeiro peso. O cachorro latiu ao ver Carolina, e Gabriel virou o rosto pela primeira vez naquele dia. Ela levantou a caneca, em um gesto educado, mas ela apenas assentiu de novo, do mesmo jeito seco do dia anterior. Você vai mesmo aguentar? Ficar aqui? Ele perguntou, sem rodeios, como quem não tinha tempo para rodeios emocionais. Carolina sorriu, sem sorrir de verdade, e respondeu, talvez não, mas isso nunca me impediu de tentar. A resposta pairou no ar, incômoda como poeira que não assenta. Gabriel soltou o machado e esfregou as mãos na calça jeans suja. Esse lugar quebra gente que acha que veio se curar. Só avisando, ele disse, antes de virar de costas. Carolina engoliu seco, mas manteve os olhos nele. Não era só um aviso, era uma defesa. Aquilo era sobre ela, mas também sobre ele. Era o tipo de frase que a gente só diz
quando quer muito que o outro vá embora, antes que nos faça querer que fique. Enquanto ele se afastava, o tema da história se plantava ali, sem alarde. Nem todo silêncio é paz, e nem toda fuga é cura. Carolina percebeu que o desafio maior não era enfrentar a solidão do campo, mas sim encarar o que estava gritando dentro dela. E, talvez, dentro dele também, dois estranhos tentando sobreviver ao próprio eco, com os olhos ainda fixos na figura dele. Carolina voltou para dentro e sentou-se diante do notebook. Digitou uma frase e depois repápigo. Tento, do novo. O bloqueio não era só criativo, era existencial, mas havia algo naquele lugar, algo nela, que começava a se mexer por dentro, como terra que cede antes da primeira raiz romper. Na tela em branco, ela digitou. Ela fugiu para se encontrar, e acabou tropeçando em alguém que já havia desistido de procurar, leu, releu, e não apagou, pela primeira vez, em muito tempo. Uma frase ficou. Os dias seguintes seguiram um ritmo que parecia ter sido inventado ali mesmo. Carolina acordava cedo, mesmo sem precisar, como se o rancho tivesse ensinado seu corpo a ouvir o galo, em vez do despertador. Tomava café sozinha, caminhava pela terra úmida, tentava escrever, mas as palavras vinham aos poucos, go, de café, e o som distante do machado. Gabriel, por outro lado, era constante e menos, acordava antes do sol, trabalhava calado e desaparecia antes do jantar. Apesar do silêncio, eles se esbarravam nos pequenos gestos. Carolina deixou um bolo de cenoura na mesa da varanda. No dia seguinte, encontrou o prato lavado, limpo, no mesmo lugar. Gabriel consertou o trinco da porta do quarto dela sem dizer nada. Ela agradeceu com um bilhete curto preso na maçaneta. Ele não respondeu, mas passou a deixar a lenha empilhada mais perto da casa. Era uma troca muda, quase ancestral. Dos dois, tinha pressa, mas o clima parecia carregado demais para ser apenas cotidiano. Carolina começou a se acostumar com o ambiente, mas não com a sensação de estar sendo observada. Às vezes, ao sair do banho, achava que via uma sombra passando pela janela. Em outras, jurava ouvir passos perto da varanda quando já estava escuro. Não era medo, era presença. Uma presença que ela não sabia se vinha dele. Are you the dentro? Dela, Gabriel nunca invadia, mas também nunca se afastava por completo. Era como se dissesse: estou aqui, mas só se ela quisesse perceber. Durante uma caminhada ao redor da propriedade, Carolina encontrou um celeiro trancado com um cadeado velho. Tentou abrir, mas a porta não cedia. Ali perto, viu um objeto. Kid no show. Uma fotografia amarelada de um menino pequeno, ao lado de uma mulher. Gabriel apareceu pouco depois, vindo da trilha, e ao ver a foto em suas mãos, congelou por um segundo. Sem dizer nada, ele pegou o retrato e guardou no bolso. Depois, apenas disse: aquela porta? Não. A reação dele acendeu algo dentro dela. Curiosidade, claro, mas, também, cuidado. Gabriel era cheio de portas trancadas. E Carolina reconhecia isso porque também era feita delas. A diferença era que a chave do que ela guardava doía menos quando era ignorada. A dele parecia ainda sangrar. Naquela noite, ela voltou a escrever. Não muito, apenas um parágrafo. Mas já era alguma coisa. Algo estava mudando. O rancho deixava marcas. E Gabriel começava a deixar silêncios que gritavam mais que palavras. Naquela manhã, a chuva caía como se o céu tivesse rompido. Por dentro, Carolina observava as gotas escorrendo pela vidraça enquanto tentava colocar ordem nos pensamentos. O bloqueio persistia. As palavras vinham e iam, como o vento batendo nas folhas da varanda. De repente, o barulho de um estalo seco rompeu o silêncio, seguido por um grito abafado vindo de fora. Sem pensar, ela calçou as botas e correu para fora da casa, o coração martelando no peito. No meio do terreiro, Gabriel estava ajoelhado, pressionando a mão contra o ombro esquerdo. O machado estava no chão, quido do lodo. A cena parecia em câmera lenta. Ele sangrando, a chuva engrossando, os olhos dele tentando fingir que estava tudo sob controle. Mas não estava.
Carolina correu até ele, ignorando a lama que subia até a barra da calça, e tentou ajudar. Sai, eu estou bem, ele resmungou entre os dentes cerrados, mas ela não recuou. Você pode ser forte, Gabriel, mas não é de ferro, disse. Ela, com a voz firme, quase sem perceber o quanto aquilo também servia para si mesma, com esforço conseguiu ajudá-lo até a casa. Ele relutava, mas o corpo cedia. Exausto, na cozinha, ela lavou o corte com cuidado, sem dizer nada. Gabriel fechava os olhos de dor, mas não soltava um som. Só quando ela colocou a mão sobre o peito dele, para firmar o pano, é que os dois se olharam menos pela primeira vez, de verdade. Naquele instante, não era só um ferimento no ombro, era como se ela tivesse tocado em algo muito mais fundo. Elle desviou o olhar, quase como um reflexo, mas não se afastou. Pela primeira vez, ele deixou que alguém se aproximasse, e ela deixou que o silêncio falasse. A tensão entre os dois já não era feita só de estranhamento. Tinha calor, tinha respiração contida. Tinha algo crescendo onde antes só havia silêncio. Depois que o curativo foi feito, Gabriel saiu sem dizer uma palavra, mas deixou a porta da frente aberta, não por esquecimento, não por descuido. Aberta, como um gesto, como um convite sutil. Carolina ficou ali, sozinha na cozinha, sentindo o cheiro de chuva e sangue misturados no ar, e pela primeira vez, pensou: talvez eu tenha começado algo aqui. Sam Quira. No dia seguinte, o céu amanheceu limpo, mas o ar continuava pesado. Carolina passou a manhã tentando escrever, mas o texto travava a cada parágrafo. Não era mais o bloqueio de antes, era outro tipo de freio, um mais profundo, que vinha do medo de sentir demais. Ela releu o que havia escrito na noite anterior e achou tudo raso, como se sua alma tivesse se escondido nas entrelinhas. Fechou o notebook e saiu de casa sem destino, apenas para tentar ouvir seus próprios passos. Caminhou até o galpão, onde Gabriel guardava as ferramentas. Ele não estava ali, mas o machado, agora limpo, descansava sobre um toco de madeira. Ela passou os dedos por ele, como se tentasse entender o peso do que tinha segurado. O gesto a assustou, não pelo machado em si, mas pela presença dele ali, menos como se Gabriel deixasse pistas do que não sabe dizer. Carolina mais uma vez se viu perguntando: por que isso está mexendo tanto comigo? Na trilha atrás da casa, encontrou Gabriel, aparando cerca, suando, sob o sol. Ele a viu, mas não falou nada. Só voltou ao trabalho, como se fosse normal ela estar ali. Ela se aproximou devagar e ficou parada por um tempo, observando. Por que você mora aqui sozinho? El Peru enxugou o suor da testa e respondeu com a frieza de quem aprendeu a encerrar conversas, com uma frase: porque é mais fácil lidar com o silêncio do que com as promessas dos outros. Aquela resposta doeu mais do que deveria, não por ele, mas porque ela entendeu exatamente o que ele quis dizer. Carolina se deu conta de que também tinha se isolado do mundo por medo de ouvir mais promessas que não seriam cumpridas. Voltou para casa com os pensamentos embaralhados. O que estava acontecendo ali? Era só admiração pela força dele? Ou havia algo mais profundo se formando entre os dois? Na varanda, observando o céu mudar de cor com o entardecer, ela escreveu: MSUI diário, é mais fácil fugir do que sentir, mas fugir não me salvou da dor. Só adiou. Fechou o caderno com força e suspirou. Não sabia se estava pronta para se abrir, nem sabia se ele estaria, mas já não dava mais para negar. Algo dentro dela queria ficar. E foi ali, sentada na cadeira de balanço, com o cheiro da madeira molhada ao redor e o som das folhas farfalhando ao longe, que Carolina percebeu. Ela já não estava mais fugindo, estava escolhendo ficar, mesmo sem saber o que viria depois. Na manhã seguinte, sem aviso, a editora de Carolina ligou. A voz no outro lado da linha era gentil, mas carregava uma cobrança disfarçada de preocupação. Você precisa entregar alguma coisa até o fim do mês. Nem que seja um rascunho, disse. Carolina respondeu com um vou tentar, mas quando desligou, sentiu o peso da responsabilidade bater de novo. Só que dessa vez, o medo não a paralisou.
Pela primeira vez, ela quis enfrentar com uma xícara de café na mão. Ela caminhou até a cerca onde Gabriel estava, como sempre, concentrado no trabalho braçal. Vou ficar, disse, com a voz firme, sem pedir aprovação. Ele parou o que fazia, ergueu os olhos lentamente, e apenas assentiu, sem um sorriso, sem uma palavra de boas-vindas menos. Mas algo nos olhos dele se suavizou. Era como se ele já soubesse, como se, de algum modo, ele também tivesse decidido ficar, mesmo sem nunca ter saído. De volta à casa, Carolina organizou o pequeno cômodo que usava como escritório, pendurou uma manta na janela para filtrar a luz e colocou uma flor do campo num copo como vaso. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Ela estava criando raiz, não mais como visitante, mas como alguém que aceitava o chão sob os pés, mesmo rachado. E com isso, uma nova história começava a se formar, não no papel, mas nela. Gabriel, por outro lado, começou a aparecer mais, não invadindo, mas se permitindo estar por perto. Passava na varanda com um bom dia rouco. Deixava frutas recém-corridas na mesa da cozinha. Ainda era calado, ainda era bruto menos. Mas agora, havia brechas. E Carolina, que sempre teve medo de se aproximar de silêncios assim, começou a escutar melhor. Num desses fins de tarde, ele se ofereceu para mostrar uma parte da trilha que levava ao alto do morro. A vista vale a pena, disse. Juntos, em silêncio. Quando chegaram, o horizonte se abriu em tons de dourado e vermelho, e ela, sem perceber, encostou o ombro no dele. Gabriel não se afastou, e naquele gesto singelo, quase tímido, algo foi selado. Eles não disseram nada, mas a decisão já tinha sido tomada a Parrot Dolly. Não era mais sobre fugir, era sobre enfrentar e talvez, só talvez, amar de novo. Os dias que seguiram foram diferentes. Havia uma espécie de dança silenciosa entre Gabriel e Carolina. Nada declarado, nada dito com todas as letras. Mas os olhares duravam mais. Os gestos simples, menos como um pano de prato deixado dobrado, uma caneca lavada, sem que ela pedisse, pareciam conter promessas que nenhum dos dois ainda sabia nomear. Carolina, acostumada a relações feitas de palavras, começava a entender a linguagem dos gestos. Uma noite, faltou energia. O rancho mergulhou no breu, e o único som era o barulho da chuva fininha caindo no telhado. Gabriel apareceu com uma lanterna e uma garrafa de cachaça. Para passar o tempo, disse, colocando os dois itens sobre a mesa. Carolina, isso parece muito o começo de uma história errada. Ele sentou à frente dela e respondeu, com aquele tom seco que escondia mais do que dizia, ou da certa, se a gente souber onde parar. Eles beberam pouco, mas o suficiente para as barreiras começarem a derreter. Gabriel contou que a última mulher que tentou morar com ele desistiu antes do primeiro mês. Dizia que eu era gelado, murmurou, mexendo o copo. Carolina não comentou menos, apenas observou. A forma como ele mexia no próprio punho, como se o peso das palavras incomodasse. Naquele instante, ela não quis consertar nada. Só estar ali já era o suficiente. Depois da terceira dose, a conversa cessou. Mas o silêncio dessa vez não pesava menos acolhia. Carolina se levantou para pegar um cobertor e ao passar atrás da cadeira de Gabriel, sentiu a mão dele segurar de leve seu punho. Não com força, mas com firmeza. Eles se entreolharam. Nenhum gesto ousado, nenhum beijo roubado. Apenas o contato de duas solidões que se reconheceram. Ela sorriu. Ele soltou, mas a faísca já tinha sido acesa. Nos dias seguintes, tudo parecia igual. Menos, mas nada estava igual. Gabriel passou a convidá-la para acompanhá-lo nas tarefas do rancho, mostrar a nascente, alimentar os animais, cuidar da cerca. E Carolina passou a rir mais. A rir de verdade. Não de piadas, mas de absurdos da vida. Às vezes, ela se pegava olhando para ele como se fosse personagem de livro. Aquele tipo de homem que a gente acha que só existe na ficção, mas que a lei. Diante dela, suava, calava e sentia. O romance, ainda não nomeado, nascia aos poucos. No cheiro do mato molhado, no café coado
em silêncio, nos olhares trocados por trás de uma cortina semiaberta. A trama B já não era paralela, estava se entrelaçando com a principal, e os dois, mesmo sem saber como lidar com isso, não queriam parar. A convivência começou a tomar um ritmo quase natural. Carolina já sabia a hora em que Gabriel voltava do curral e o som que seus passos faziam na varanda. Gabriel, por sua vez, começou a perceber quando ela precisava de silêncio ou de um comentário seco, só para quebrar a tensão. Ela o encontrou tentando consertar o motor de um velho trator, sujo de graxa até o pescoço. Quer ajuda? Ela perguntou. Rindo. Sabe mexer com trator? Ele retrucou. Não, mas sei dar palpite. Pela primeira vez, ele riu alto. A risada dele virou assunto o resto do dia. Carolina repetia a cena em pensamento como quem revê um capítulo favorito. Pela primeira vez, desde que chegou, sentia que estava exatamente onde precisava estar. Gabriel, ainda bruto e econômico nas palavras, começava a brincar, do jeito dele. Um apelido aqui, uma provocação ali. Quando ela deixou cair um balde de água, ele comentou, com um meio sorriso. Se fosse na cidade, tu mandava alguém limpar, né? Ela respondeu. Na cidade eu mandava. Aqui eu aprendo. Eles começaram a cozinhar juntos, primeiro por acaso, depois por prazer. Carolina ensinou Gabriel a fazer panquecas. E ele ensinou ela a fazer pão de queijo de verdade, sem firula. As conversas iam das receitas às lembranças. Carolina contou sobre seu primeiro livro, sobre a mãe, sobre a dor de escrever, sobre sentimentos que doíam mais do que curavam. Gabriel falou pouco, mas o suficiente. Contou sobre o pai, sobre a perda, e sobre como aprendeu a calar para não sentir demais. Um dia, ele apareceu com um cavalo selado e disse: Vai montar. Carolina hesitou, com medo. Mas subiu, tropeçou, quase caiu, e ele a segurou pela cintura. Por mais que o gesto tenha durado segundos, o toque permaneceu nela o resto do dia. Montaram juntos até o alto do morro, e de lá, ele mostrou o ponto mais bonito da região. Quando era moleque, vim aqui para pensar no que eu queria da vida, disse. E descobriu, quase nada. Mas agora, sei o que eu não quero perder. As brincadeiras diárias, os sorrisos e as pequenas descobertas criaram uma bolha entre os dois. Uma pausa no mundo, uma respiração longa antes do mergulho. Carolina começou a escrever de novo. De verdade. Não é só textos, mas páginas inteiras. Gabriel lia, escondido quando ela saía. E ela fingia que não sabia. Era o jogo deles. Um jogo silencioso, terno, onde cada gesto era uma carta virada lentamente sobre a mesa da confiança. Mas bolhas não duram para sempre. E antes que percebessem, o vento começou a mudar. O sol daquele dia parecia mais dourado que o normal, como se até o céu quisesse registrar o momento. Carolina e Gabriel estavam no alto do morro, sentados lado a lado sobre uma pedra aquecida pela tarde. O silêncio entre eles era confortável, cheio de significados não ditos. Ela segurava um caderno no colo, e ele, um galho seco nas mãos. Posso ler algo para você? Ela perguntou, com uma timidez que não combinava com a mulher que escrevia verdades tão afiadas. Ele assentiu com um queixo, e ela leu. As palavras falavam de dois estranhos que se encontraram no meio do nada, de como a solidão deles se reconheceu, antes mesmo que os olhos se cruzassem, e de como às vezes é preciso se perder para encontrar alguém que nos veja, sem que precisemos dizer nada. Quando ela terminou, Gabriel não disse nada, mas seus olhos estavam diferentes. Mais úmidos, mais próximos. Foi ele quem quebrou o silêncio. E dessa vez, com a pergunta que Carolina não esperava, Você vai embora quando acabar o livro? Ela tentou responder com calma, mas a verdade a pegou desprevenida. Eu não sei, disse, baixando os olhos. Aquilo doeu, porque naquele instante, ela percebeu que escrever o livro era também escrever o fim daquele refúgio, e talvez o fim deles dois. Gabriel ficou em silêncio, mas o corpo dele se afastou um pouco, como se a pergunta tivesse criado um novo tipo de distância, e ela sentiu menos como quem sente o frio bater antes da chuva. Nos dias seguintes, tudo continuou igual,
mas diferente. Gabriel seguia presente, mas mais contido. Os toques eram mais raros, os olhares mais breves. Carolina escrevia com fúria, tentando correr contra o tempo, como se terminar a história no papel pudesse impedir a história real de desmoronar. O rancho, antes tão acolhedor, agora parecia observar em silêncio, como quem sabe que algo está por vir. Num fim de tarde, ao limpar a estante da sala, Carolina encontrou uma caixa com fotos antigas e uma carta dobrada. Reconheceu a caligrafia feminina, com palavras que falavam de uma promessa quebrada. O nome era de uma mulher, Clara. Ela não leu tudo. Não precisava. Sabia que ali havia uma dor que Gabriel ainda carregava no corpo, nos gestos, no medo de se deixar envolver. E agora, tudo fazia sentido. Foi ali, sozinha com aquela carta nas mãos e com o cheiro de coisa antiga no ar, que Carolina compreendeu. O que eles tinham era real, mas também era frágil, como vidro aquecido demais. Bonito, brilhante. Mas a um passo da rachadura. As palavras começaram a falhar de novo. Carolina passava horas diante do notebook, encarando a tela vazia, como se as páginas que havia escrito tivessem drenado tudo o que restava dentro dela. O livro estava quase pronto, mas o final parecia cruel demais para ser escrito, porque no fundo ela sabia que terminar aquela história seria, de alguma forma, admitir que aquele capítulo da própria vida também estava prestes a acabar. Gabriel, por sua vez, mergulhou no trabalho como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Reformava cercas que não precisavam de conserto. Limpava o celeiro 2 vezes por dia. Qualquer coisa para não ter que lidar com o que sentia. Ele sabia que estava se envolvendo. Sabia que Carolina já era mais do que uma hóspede. Mas sabia, também, que tudo isso podia desmoronar com a mesma facilidade com que foi construído. Porque ele não se achava digno. Porque ele ainda ouvia, na memória, a voz de Clara dizendo: "Você destrói tudo o que toca." O silêncio entre eles voltou, mas agora era cortante. Jantares em silêncio. Talks evitados. Perguntas engolida. Carolina sentia que ele estava se afastando, mas não sabia como puxá-lo de volta. Talvez não quisesse, porque no fundo ela também estava com medo. Medo de acreditar que poderia finalmente construir algo novo e depois perder. Dinover, e talvez perder agora doesse mais do que antes, porque agora ela queria que desse certo. A editora ligou de novo, desta vez com boas notícias. O material estava ótimo, e eles queriam fechar contrato para o lançamento em 2 semanas. "Você precisa voltar para a cidade Tar Introvista, fazer presença. Você é nossa autora principal." Carolina agradeceu, mas sentiu o coração pesar. A cidade chamava. A carreira pressionava. O passado exigia uma resposta. E o presente? O presente parecia escorregando por entre os dedos. Naquela noite, ela e Gabriel se cruzaram no corredor da casa. Ele parou por um segundo como se quizzes. Daza Algarb, mas apenas olhou para ela, com uma mistura de cansaço e tristeza nos olhos, e seguiu adiante. Carolina o observou até ele sumir na escuridão. E ali, sozinha, encostada na parede, ela percebeu. Eles estavam se perdendo, e talvez já fosse tarde demais para evitar. Lá fora, o tempo virou. O céu carregou nuvens pesadas, como espelho do que se acumulava dentro dos dois, e os primeiros pingos da tempestade começaram a cair. Castigava o telhado, como se o mundo lá fora estivesse em guerra com o que restava dentro deles. Carolina acordou com a sensação de vazio. Caminho paila. Casa escura. Acendeu uma vela e encontrou Gabriel sentado à mesa da cozinha, de cabeça baixa, molhado da cintura para baixo. "O telhado do galpão está cedendo", disse, sem olhá-la. Ela quis oferecer ajuda, mas algo no tom dele a fez parar no meio do caminho. Ele levantou devagar, passou por ela, e antes de sair, deixou escapar: "Você devia ir." As cortaram mais do que o frio da madrugada. Carolina ficou imóvel, como se o tempo tivesse congelado junto com o chão sob seus pés. "Se é isso que você quer, eu vou", respondeu, sem erguer a voz. Mas por dentro, algo desmoronava. Gabriel
Não disse mais nada, e ela entendeu. Havia coisas que doíam tanto, que o único jeito de lidar era empurrar para longe o que mais se queria perto. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, como se a chuva da noite tivesse levado embora tudo, menos a dor. Carolina arrumou as malas em silêncio. Cada dobra do tecido era um nó na garganta. Parou por um momento, diante da cadeira de balanço na varanda, e lembrou dos dias em que riu ali. Lembrou da primeira frase escrita, do bolo deixado na mesa, do toque na cintura durante o passeio a cavalo. Tudo parecia tão vivo, e ao mesmo tempo, tão longe. Gabriel não apareceu, nem para se despedir, nem para impedir. E esse silêncio final foi o mais cruel de todos. Carolina colocou a mala no carro, olhou pela última vez para o rancho menos aquele lugar que a recebeu em pedaços, e por um tempo, a costurou de volta. Entrou, ligou o motor, e seguiu estrada abaixo. Cada metro percorrido parecia um adeus. Mal, resolvido. Ela não chorou, mas seus olhos carregavam um mundo inteiro de água represada. Na cidade, o barulho era outro. A correria, as buzinas, as luzes. A editora a recebeu com festa, elogios, aplausos. Seu livro estava prestes a ser lançado, a capa aprovada, a imprensa animada. Mas nada disso preenchia o que havia ficado para trás. Carolina sorria com os lábios. Por dentro, ainda estava sentada naquela varanda, com as mãos sujas de terra, e o coração aberto demais. Foi ali que ela percebeu. Por mais que estivesse longe, ela não tinha ido embora de verdade. Na primeira noite de volta à cidade, Carolina dormiu em silêncio absoluto, mesmo com o ruído dos carros lá fora. Era um silêncio diferente do rancho. Menos aquele era vivo, cheio de presenças. Est era oco. A cama era macia demais. O travesseiro, sem cheiro, e o quarto, frio. Quando ela abriu os olhos de manhã, teve a sensação de que algo havia ficado esquecido. No campo não há objeto, mas uma parte dela, uma que talvez nunca voltasse. No espelho, viu alguém que se parecia com ela, mas já não era igual. Os olhos estavam mais escuros, o rosto mais tenso. A maquiagem para a entrevista da editora não escondia a ausência. A repórter perguntava sobre a inspiração por trás do novo livro, e Carolina respondeu: foi o silêncio. Mas, por dentro, queria dizer, foi ele. Cada elogio soava distante, como se falassem de outra mulher, de outra história. Nada fazia sentido fora daquele rancho. Enquanto isso, no campo, Gabriel seguia com os dias arrastados. O cachorro agora dormia à porta do quarto dela. O caderno que ela deixava na varanda continuava ali, aberto na última página. E ele já não afiava as ferramentas com tanta precisão. Os passos perderam ritmo. O rancho parecia maior, mas vazio. A chuva voltou, como se o céu também sentisse falta. Mas ele não dizia nada, porque não sabia como, porque nunca aprendeu. Na solidão de seu apartamento, Carolina tentou escrever de novo, mas as palavras agora vinham pesadas, sem vida. Cada frase era uma sombra do que sentira. E, ao reler o livro pronto, ela viu que o final não fazia mais sentido. Era bom, era técnico, mas não era verdadeiro. A história precisava de uma última página, mas essa página ainda não tinha sido vivida. Numa noite chuvosa, ela saiu de casa sem rumo. Andou pelas ruas como quem foge, mas também como quem procura. Entrou em um café, pediu 2 cafés, e só depois percebeu que tinha pedido para ele também. Sorriu sozinha, um sorriso doído, mas verdadeiro. Era isso. Ela não tinha perdido o amor. Ela o tinha encontrado tarde demais. E agora, estava vivendo com essa ausência tatuada no peito. A verdade a atravessou como uma lâmina fria. Ela o amava. Não o amor de novela do Francis Prentice, mas aquele amor raro, silencioso, que cresce nos detalhes e se instala onde a gente menos espera. E perder isso era como perder o próprio fôlego. Naquela noite, Carolina não dormiu, mas pela primeira vez, chorou tudo o que vinha segurando, desde que foi embora. Na manhã seguinte, os olhos de Carolina estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles. Um tipo de clareza que vem só depois da tempestade. Ela se levantou devagar, caminhou até a janela, e observou a cidade se mover lá embaixo.
frenética, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, tudo havia mudado. Fez um café forte, pegou o caderno, onde escrevia as ideias do livro, e folheou até a última página. Ali, no rodapé, escreveu apenas uma frase: histórias que não terminam, continuam em silêncio. Disso, tudo ganhou um ritmo diferente. Ela ligou para a editora e pediu para adiar o lançamento em uma semana. Preciso refazer o final, disse. A voz do outro lado hesitou, mas aceitou. Então, sem arrumar muito, Carolina pegou as chaves, o casaco, e foi até o carro. Não levou mala. Não levou livro. Não levou justificativa. Levou só o que importava: a certeza de que não podia viver pela metade. A estrada até o rancho parecia diferente agora. Cada curva trazia de volta uma lembrança. O som do motor era ritmado como um coração ansioso. Ao chegar, o portão estava entreaberto. O mesmo cachorro correu até ela, como se soubesse. A casa estava quieta, mas viva. E ela também estava. Bateu na porta, mas ninguém respondeu. Entrou devagar, os olhos varrendo cada canto. E então, encontrou Gabriel na varanda dos fundos, sentado, com o olhar perdido no horizonte. Ele virou o rosto ao perceber a presença dela. O susto nos olhos logo deu lugar a um silêncio denso. Não um silêncio de afastamento, mas do espera. Eu voltei, ela disse, com a voz trêmula. Ele não se moveu, apenas olhou fundo, como se confirmasse se era real. Dessa vez, pra ficar? Perguntou. Carolina engoliu seco. Se você ainda quiser que eu fique. E pela primeira vez, Gabriel se levantou. Sem pressa, ele caminhou até ela, e em vez de responder, a abraçou. Um abraço longo, forte, cheio de tudo, o que nunca haviam dito. Nenhuma palavra foi dita naquele momento, porque não precisava. Às vezes, o amor não fala. Ele respira. E ali, naquela varanda molhada de lembranças e possibilidades, os dois, enfim, respiraram juntos. Os dias seguintes não foram mágicos. Foram reais. Gabriel não virou um homem romântico de repente, e Carolina não deixou de ser inquieta. Mas havia entre eles uma nova forma de existir. Juntos, sem pressa, sem promessa grandiosa, mas com presença. Eles passaram a dividir o café da manhã, o silêncio das manhãs frias e até as tarefas do campo. Gabriel começou a falar mais menos ainda, com poucas palavras, mas com verdade. Carolina, por sua vez, parou de correr contra o tempo e começou a ouvir mais os detalhes. O livro foi finalizado. Numa manhã ensolarada, Carolina escreveu o último parágrafo sentada na varanda, enquanto Gabriel consertava a cerca ao fundo. A última frase dizia: o amor, às vezes, não chega como um furacão, mas como um vento que sopra todos os dias na mesma direção. Ela fechou o notebook, com um sorriso calmo. Não precisava de finais épicos. Precisava apenas de verdade. E ali, naquela vida simples, havia mais verdade do que em qualquer romance que já escrevera. Na noite do lançamento do livro, ela decidiu. Não ia. Em vez disso, sentou ao lado de Gabriel na carroceria da caminhonete velha, tomando cerveja e ouvindo os grilos do campo. Eles vão ficar furiosos, ele comentou, rindo com um canto da boca. Talvez. Mas eu preferi ficar com quem leu minha história sem precisar de palavras. Ele tocou a mão dela. E o gesto, simples e firme, dizia tudo. Ela havia escolhido ficar. E ele permitir, com o tempo, Carolina se integrou à comunidade local, criou oficinas de escrita para os adolescentes da região. Passou a vender seus livros. Na feira da cidade, Gabriel não mudou seu jeito reservado, mas estava sempre por perto, segurando o cavalo para ela montar, ou apenas sentado ao lado sem dizer nada menos, e dizendo tudo. Eles construíram uma rotina que cabia nos dois. Ele com a terra, ela com as palavras, um amor que respirava devagar, mais fundo, e numa tarde qualquer, enquanto penduravam roupas no varal, Carolina olhou para ele e disse: nunca pensei que encontraria paz num lugar tão cheio de silêncio. Gabriel apenas sorriu e respondeu: o silêncio aqui é cheio de você. E era mesmo. O rancho, o vento, o céu, tudo parecia guardar um pedaço dela agora. Porque quando a gente encontra o lugar certo, ele deixa de ser só um lugar
El viera quase o sol, descia lentamente atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de laranja e violeta. Carolina estava sentada na cadeira de balanço da varanda, descalça, com uma caneca de café morno nas mãos. O caderno repousava no colo, aberto em uma nova página em branco. O vento suave brincava com os fios soltos do cabelo dela, e o som do machado ao fundo, agora ritmado e familiar, preenchia o silêncio com vida. Gabriel apareceu na porta, limpando as mãos num pano velho. Não disse nada, mas seus olhos procuraram os dela com aquele costumeiro gesto calmo, quase imperceptível, que dizia: "Estou aqui." Ela sorriu. Não o sorriso eufórico de quem recebe uma surpresa, mas o sorriso tranquilo de quem já conhece a resposta menos, e ainda assim se encanta. Ela fechou o caderno devagar, sem pressa. "Hoje não escrevo", disse. "Hoje só vivo." Gabriel se aproximou, puxou outra cadeira e sentou ao lado dela. O cachorro se deitou entre os dois, como uma ponte silenciosa de tudo o que haviam construído. E o mundo, naquele instante, parecia finalmente em paz. Não porque era perfeito, mas porque era verdadeiro. A câmera imaginária da vida recuava devagar, revelando o rancho iluminado pelo pôr do sol, a cerca agora consertada, a porta entreaberta, e dois corpos lado a lado, não grudados, não dependentes, mas firmes, juntos. A mesma varanda do início, agora transformada. A mesma mulher, agora inteira. O mesmo homem, agora aberto, e o mesmo silêncio, agora cheio de amor. E assim termina a história de Carolina e Gabriel, dois mundos tão diferentes, que se encontraram onde menos se esperava, no silêncio. Talvez você também já tenha amado alguém sem saber explicar o porquê. Ou talvez esteja esperando que a vida te leve para um lugar onde finalmente possa descansar. Não o corpo, mas o coração. E me conta, você acredita que o amor pode nascer no meio da dor? Ou acha que às vezes, amar é só escolher ficar, mesmo com medo? Se você se emocionou com essa história, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a cada semana, você vai ouvir histórias reais ou inventadas menos, mas todas feitas para tocar seu coração. E agora, clica no vídeo que está aparecendo na tela final. Tem mais uma história linda te esperando lá.